Olá, Cláudia Marques, aprendizagem essencial, e Maria Cristina, decolar. Apaziguar no relacionamento mãe e filhos. Bom, o que é apaziguar? Apaziguar é quando a gente sai da briga. Apaziguar é quando a gente sai dos ruídos. Apaziguar é quando a gente consegue acalmar. E quando nós estamos falando em apaziguar, em apaziguamento, os ruídos podem ser externos, conflitos entre os irmãos, conflitos entre mãe e filhos, externamente, e também esses conflitos, a tendência maior, no caso, é da parte interna, dos conflitos internos, das vozes e dos ruídos que a gente tem aqui. E para que estes ruídos possam ser melhor silenciados, a gente vai observar hoje a relação entre mãe e filhos. Para nós podermos compreender melhor a relação entre mãe e filhos, a gente tem que resgatar um pouquinho lá atrás e a gente tem que voltar lá na nossa infância. A gente volta na infância para a gente tomar o nosso pai e a nossa mãe. Se a gente está em ruído com o nosso pai e a nossa mãe, é porque a gente não tomou o nosso lugar lá, enquanto filha, enquanto filho. E fica mais difícil para a gente dar o lugar para os nossos filhos e a gente se posicionar enquanto mãe. O que é mãe? Mãe é nutrição, mãe é vida, mãe é prosperidade. E por que mãe é tudo isto? Porque a mãe permitiu o nosso nascimento. Por pior que foi a condição que ela teve em nos receber do nosso pai, presta atenção. Por pior que seja a condição que ela teve de receber, de nos receber através do nosso pai, que na realidade é uma mulher que recebeu de um homem para que a gente pudesse estar aqui. Então, se a gente olhar a nossa mãe como uma mulher e o nosso pai como um homem, fica mais fácil para a gente, quando a gente voltar lá na nossa infância, antes dos 7 anos, quando a gente lembra de uma cena triste, de uma cena terrível, de uma cena que a gente não suporta lembrar, que algo lá aconteceu. E quando a gente volta para essa cena, e a gente pensa, minha mãe e meu pai, a gente começa a reivindicar, a gente começa a culpar, a gente começa a criticar. Isso são os ruídos. Isso é a briga que se estabelece diante de uma situação que já aconteceu lá no passado. Só que a gente não sabe as condições desta mulher enquanto ser humano, deste homem enquanto ser humano, como que eles estavam. Ou seja, quais os conflitos que eles passavam neste momento, como você hoje tem os seus conflitos, quais os ruídos que eles ouviam naquele momento, como você hoje escuta os seus ruídos, qual a briga que ele estava naquele momento, como hoje você traz algo de briga no seu momento, hoje presente. Então, se a gente for olhar aquela mulher e aquele homem que tinha ruídos, que tinha desejos, que tinha vontades, que também necessitava de um bom relacionamento com seus pais, com seus avós, com seus irmãos, quando a gente olha para tudo isso, a gente toma nossa mãe e nosso pai como algo
importante que tinha uma missão: apenas nos dar a vida. E a mãe permitiu com que essa missão pudesse ser cumprida, porque ela podia ter impedido a nossa vida de vingar lá dentro dela, mas ela permitiu. Ela nos deu a permissão para que a gente permanecesse lá o tempo necessário para que a gente pudesse vingar e, enfim, nascer. Então, para a gente entender por que a gente não se dá bem com os nossos filhos hoje, o relacionamento entre mãe e filhos é complicado, ou o relacionamento entre os irmãos são terríveis, do nosso ponto de vista enquanto mãe, nas nossas dores de mãe, nos nossos desejos e necessidades de mãe. A gente gostaria que fosse tudo um pouco melhor, um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo. A gente é obrigado a olhar para dentro da gente e voltar, principalmente voltar em duas cenas. A primeira cena, uma cena boa, uma cena que te acalme, uma cena que te deixa alegre, uma cena que você se sentiu muito feliz na sua infância. Depois, você ir para uma cena ruim, de algo que aconteceu com você, que você não gostou e que você ainda traz essa dor e esse sofrimento. E nas duas cenas você vai tentar observar quem estava ao seu redor, quem estava com você, o que as pessoas diziam para você, o que as pessoas faziam com você e qual o sentimento e a sensação que você sentia naquele momento. E quando você estiver na cena ruim, você apenas coloque você, o seu eu adulto, que agora você é, lá na cena ruim, e você faça com a sua criança aquilo que você gostaria que as outras pessoas fizessem ou tivessem feito com você. E isso é muito mágico, porque você vai fortalecer o seu eu adulto. Você vai trazer confiança para você, de que agora você é adulto. Enquanto adulto, você tem recursos de toda a sua história de vida que você trouxe até aqui, que você chegou até aqui. Então, você é um vencedor, por pior que sejam as suas condições que você tenha hoje, por muitos desejos que você quer, que você gostaria, ou ainda alcançar muitas coisas que você não alcançou, mas mesmo assim você tem que buscar o positivo seu hoje. Como você vai na cena positiva da sua infância, e aí você vai na cena negativa da sua infância, porque foi essa cena negativa da sua infância que foi a partir desse fato e deste que você deu um significado negativo, porque naquele momento era tudo o que você tinha para entender sobre aquele fato ruim, e você traz aquele sentimento negativo que você trouxe, isso existe, isso é realidade para você, e você vem com o seu eu adulto para poder acolher aqueles sentimentos e aquelas sensações. E você se posiciona como adulto. E você se posicionando como adulto, você consegue compreender melhor tudo o que aconteceu e entender aquele homem e aquela mulher que te permitiram chegar à vida e você chegar onde você chegou. Ao invés de você culpar, você honra. Ao invés de você criticar, você entende. E ao invés de você trazer ruídos, trazer a briga, você sai do ruídos e você sai da briga no apaziguar, que é acalmar o seu interno para poder promover o externo também no apaziguamento. Com os nossos filhos, acontece o seguinte: se a gente sabe o nosso lugar de filho ou de filha, a gente consegue colocar os nossos filhos no lugar deles de filho e de filha.
Existe uma ordem, é uma ordem cronológica do nascimento, e isso é importante. Qual é a posição, qual é a ordem de chegada de todos os filhos? Há uma energia espiritual que vai fazer com que todos que foram excluídos, que eles retornem, que eles sejam incluídos novamente. Então, se você perdeu muitos filhos no começo e depois de um tempo nasceu o primeiro que está vivo, você tem que incluir os outros dentro da ordem de nascimento. Muitas famílias, quando perdem o primeiro filho, às vezes até por desconhecimento de que aquele aborto de 4 meses ou de 3 meses, que ele não precisa ser lembrado, mas ele precisa. É uma vida, dentro da espiritualidade, é uma vida. E aí não se considera. Então, vamos supor, teve o primeiro, abortou. Aí teve o segundo, nasceu, a gente coloca esse segundo como primeiro. Esse é o meu primeiro filho. Não é, ele é o segundo filho, porque eu tive um aborto de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. E aí a gente está dando a ordem para o nosso filho, colocando ele no lugar dele. Porque a consciência espiritual vai trazer de volta os outros, colocando conflitos no primeiro, que não é o primeiro. Então, esse primeiro, ele vai reivindicar a todo momento o seu lugar correto, mesmo ele sem saber. Mas ele vai sentir este incômodo, ficará ruídos, ele sentirá esse incômodo. E ele vai em busca de uma resposta, até com que ele consiga estar no seu lugar certo, dentro da ordem cronológica dos nascimentos. E de repente você, enquanto mãe, está fora da sua ordem. Então você, enquanto mãe, mesmo depois de adulta, você está buscando por uma resposta, buscando pelo seu lugar. E nem se dá conta que de repente você não é a primeira, ou não é a terceira, ou não é a segunda. E você está buscando por isto. Agora, enquanto adulto, tente colocar as suas crias, né, os seus filhos, na ordem, na posição correta. Isso vai melhorar e muito o seu relacionamento com seus filhos e o relacionamento dos seus filhos com todos os irmãos, com todos os outros. A força do primeiro filho. A força do primeiro filho, ela existe e é uma força muito importante para a família. Porque através do primeiro filho, ele vem como um professor, né? Colocar professor entre aspas, como um professor dos seus pais. Porque o primeiro filho vai ensinar os pais a serem pai e mãe. Porque até então os pais não sabem o que é ser pai e mãe. Os pais não sabem. Então, ele vai trazer esta força de ensinar para o seu pai e para sua mãe o que é ser pai e mãe. Isso é uma contribuição do primeiro filho para os seus pais. E o segundo filho também traz muitas contribuições e recebe contribuições do seu irmão mais velho. E aí a família fica alinhada, a família fica bem no seu posicionamento. A tendência do primeiro filho, quando vem os demais, é ele se sentir ameaçado do lugar dele de honra. Ele acreditar que o segundo filho vem para tirar tudo o que ele já teve. Então aí vem os ciúmes, aí vem um pouco de agressividade, quando a criança, né, perde a segurança do lugar dela. Então, se você estiver dentro do sistêmico e você der o lugar do primeiro ao primeiro, do segundo ao segundo, e você trouxer o quanto os pais aprenderam a ser pais com cada filho, porque cada momento do nascimento
A família tinha uma condição financeira diferente, a família tinha desejos diferentes, a família tinha conflitos diferentes, a família passava por uma situação de história a ser vivida naquele momento de cada nascimento. Quando você traz tudo isso para os seus filhos, você coloca os seus filhos na sua história verdadeira, que é um marco para o nascimento de cada um. E cada um fica bem, fica no apaziguamento na sua história e respeita as histórias dos demais, porque as histórias podem ser diferentes. E aí ele aceita essa diferença, que já é da sua própria origem. E tudo se acalma. E você fica no apaziguamento. E o apaziguamento é necessário para o bem-estar de todos e para que a família se perpetue na ordem do amor.